Tá pronto? Tá. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui diante do casal Persídia Gonçalves e Geraldo Evangelista, que em 1991 teve um caso sui generis acontecido nessa região, que eles vão narrar para a gente agora, acontecido às 23 horas aproximadamente da noite. Persídia, como é que começou a coisa, onde vocês estavam, o que é que vocês estavam fazendo, e conta pra gente. Ó, amigos do meu marido, né? Ah. Nós somos chamados para ser testemunha de casamento lá em Jaboticatubas, na igreja católica lá. Aí, após, né, a cerimônia, teve lá uma recepção, aí viemos para a região daqui, né, após a ponte da Joana aqui no Capão do Martinho, e fomos ficar na casa que meu marido nasceu, né, velho? Aí, antes, passávamos ali na porteira da Fazenda do Grilo, a ter acesso à casa da meu sogro, minha sogra, que até então eu não conhecia, mas estavam os irmãos deles lá e ficava mais perto do que para ir para Lagoa Santa. Isso tudo próximo aqui? Isso. No Jaboticatubas, né, até aqui, tem quantos quilômetros, hein? 31 quilômetros. 31 quilômetros, mais ou menos. Aí, onde aconteceu, a Fazenda do Grilo é divisa aqui, né, hoje, que nós estamos aqui. Aí, antes do córrego, não é isso, velho? Estamos vindo, aí deu um clarão, e esse clarão, ele tinha uma intensidade enorme, e nós sentimos um calor, né, velho? Mas não chega a queimar, deu aquele calor. Aí ele parou o carro e olhamos um para o outro e ficamos assim, sem comunicar no momento do acontecido. Foi rápido, né, velho? Aí foi isso. Tá, esse clarão, ele interferiu na parte elétrica do carro? Não. Não? Ele parou, né, o carro pelo aquele claridade, nós não estávamos esperando aquilo, aí ele parou, ele que desligou, né, velho? Agora traduz esse clarão pra gente. Se era de um objeto redondo, era uma coisa assim, próxima a vocês, que vocês pudessem escrever o formato? Eu não vi nada além. Deu aquela claridade intensa. Foi em volta, deu para ver a mata, onde a gente estava indo, né? Na estrada. Eu mesmo não vi. Esse clarão, esse clarão é como eles descrevem por aqui, a coisa acende, parece que está de dia, é uma coisa assim, tipo uma luz de maçarico, uma coisa assim que você enxerga até formiga no chão, é isso? Isso. É? Deu para ver que é bem claro mesmo, a região toda dá para ver a mata, era escuro, aqui não tem energia elétrica assim. Na época tinha energia elétrica? Só os postes mesmo, né, bem? Dentro das casas. Aí, Em casa eu tinha. na casa aqui sempre teve assim, de uns anos para cá, né? Mas era no poste, é igual hoje praticamente. Tem pessoas aqui que narram que viram objetos não identificados e observaram até tripulantes. Você chegaram a ver alguma coisa? Eu não vi. Essa luz que acendeu, fez próximo de vocês, por exemplo, ela fez algum barulho? Fazia algum barulho? Eu não ouvi nada. Veio aquela claridade intensa. Só claridade. Isso. E você poderia dizer para a gente as cores ou cor que tinha essa luz? Era um amarelo bem intenso, bem claro, né, bem mesmo. Mas eu não vi outras cores. Você lembra de alguma coisa? O que eu vi foi isso. Não, clareou muito, né? E senti um calor, E né? a gente estava... Acabou. Acabou com o rádio. A gente estava vindo do casamento e paramos, né? Estava vindo, parece que a coisa estava seguindo. Né? Nós paramos, eu desliguei o carro e passou aquela luz imensa, assim, que clareou tudo, parecia igual o tal dia aqui hoje. Né? Você podia catar qualquer coisa no chão. Às 11 horas da noite estava igual o dia. Às 11 estava igual o dia. Né? E foi passando assim, entendeu? Mas como a gente estava dentro do carro,
Então a gente não percebeu assim, a luz, esse negócio todo, né? A luz muito clara, muito forte, entendendo? Então assim, não conseguimos ver assim, tripulante, essas coisas que passou e foi. Entendeu? Parece que no momento que desligou o carro, eles passaram. Tá, mas Eles você pararam desligou de o carro, né? Eu desliguei, apaguei tudo. Aí continuou para frente assim, foi passando e foi andando. E depois nós continuamos nosso caminho e viemos para casa. Só voltando mais um pouquinho, você não percebeu nenhum tipo de barulho, ruído desse objeto? Não percebi porque o carro na estrada de terra, né, faz muito barulho, entendendo? E eu nem percebi que tinha alguma coisa assim nos seguindo. Eu parei, né, desliguei o carro no momento e passou pela claridão e continuou andando. E nesse tempo que aconteceu isso aí, você notou se teve alguma distorção de horário, por exemplo? Era 10 horas da noite e de repente, quando eu acordei era 11 e pouco e seguimos viagem. Não teve distorção de tempo? Não teve. Não teve não, foi muito rápido. Entendeu? Questão assim de passar e continuar e a gente continua nosso percurso. E você não me perguntou nada, nem eu te perguntei nada, foi igual bobo, olhando uma cara do outro, chocado e sem entender, né, bem? Vocês passaram aí a estrada, a viagem, sem conversar no assunto? Sem conversar, até chegar na casa, que ele abriu a porta, né, que já estava perto já. E é aqui mesmo no terreno nosso aí, divisa da Fazenda Grilo, né? Até a matriz, que é a casa dele, onde ele nasceu. Aí ficamos caladinhos. Isso criou motivo de memória traumática aí para vocês? Pra mim, eu fiquei assustado na hora, mas... Para mim que nasci aqui, não, porque a gente já está acostumado, né, com isso, essas coisas. E agora há pouco tempo, uns 2 anos, 3 anos, nós vimos interessante. a luz aqui, ó, passando, liberando a mata. Isso, seguindo... deixa eu só voltar um pouquinho. Isso aconteceu foi quando? Foi em 1991, 91. mais Agora você me falou que recentemente teve um outro avistamento. Aqui, há quanto daqui tempo da minha casa. 3 anos. Aqui, da minha casa. 3 anos. 3 anos. Eu e ela estavam aqui à noite, aí passou uma luz clara, mais clara, muito clara. A que distância mais ou menos? Aqui dá uns 2 quilômetros aqui. A luz estava a 2 quilômetros? Raspando a mata e foi seguindo na direção daquela montanha. Que cor era essa luz? Muito clara, praticamente quase que azul. Mas era uma bola, era mais esférica. Uma bola de luz. Mas como é que chama? Baixinha. Esse vizinho que nós... E era baixa essa luz, ela corria na mata. Esse vizinho que nós entrevistamos aqui, ele chegou a falar realmente que a primeira luz que ele viu tinha várias cores. Depois uma era toda vermelha, aqui a poucos metros acima de vocês aqui, né? E essa de vocês já narra que ela não teve... Muito clara, quase que azul, muito forte, passando. E barulho nenhum? Não, barulho nenhum. Aí eu perguntei para ele, será o que é aquilo? Aí ele falou assim, pode ser a mãe do ouro. Onde tem diamante, tem ouro. Aí eles falam isso aqui. Mas some, né, bem? Só assim. Some. Então, como no estado de Minas Gerais, como de resto, né, em todo o estado, né, a lenda da mãe do ouro ainda prevalece. É onde que aparece aquela luz muito brilhante, ofuscante, aquela coisa assim, parece que clareia igual o dia, né? E o pessoal teme afirmar que onde aquela luz aparece, aonde que ela some, tem metal ou pedras preciosas. Por isso, então, a lenda da mãe do ouro. Mas qual a ideia que vocês fazem disso? Para mim, hoje, né, que não é a primeira vez que eu vejo, pode ser visitantes ou alguma... sei lá, hoje o ser humano ele está muito evoluído, entre aspas, a gente não sabe dizer o que é. Só sei que não é luz comum, não é normal. É diferente. Você falou que houve outras vezes. Mas quais foram as outras vezes? A primeira, aqui na região, foi aqui, né? Na fazenda que igual te contei. Que ano isso?
1990 a 91, né? E as Nós outras? vimos no Clarão. As outras eu tive como criança em Lagoa Santa, lá na minha terra. Entendeu? Aí nós vimos mesmo. Segundo minha mãe, que era, vamos correr a disco voador. Aí tinha luzes variadas e era assim, pequeno, como fosse um prato ao contrário, né? Ele tivesse de boca para baixo, como diz. E estava na Lagoinha dos Olhos d'Água, em direção do Recanto do Poeta. Eu nasci na beira dessa lagoa lá praticamente, né? E aí nós vimos ela, e não era uma, nem duas, nem eu, nem outra pessoa só que vimos, não, foram várias. Então, várias pessoas presenciadas. Isso, hoje nós já estamos adultos, né? Nós éramos crianças e corria com medo. Tá. E você teve algum tipo de aproximação dessas luzes, ou visão de seres, ou conhece pessoas próximas a você que viram naves e seres diferentes? Não comentamos, porque nós éramos bem crianças e corríamos, né, com medo. Tá. E então, passado isso aí, nós estamos aqui também trabalhando, né, no levantamento daquela história fascinante que é da lenda do Santo Antônio Menino ou do Santo Antônio Pequenininho, que surgiu nessa região aqui, no alto da serra, do lado de lá, né? Uhum. Então, narra pra gente tudo que se sabe a respeito daquilo. Bom, aquilo ali é o seguinte, é uma montanha muito alta, bem pertinho daqui. O pessoal falava o seguinte, que ali, né, muita gente viram, presenciaram uma pessoa bem pequena com as vestes de Santo Antônio. Como que era a veste de Santo Antônio? Quando a veste, né, marrom, né, com amarrado, Escapulário, né? amarrado, e quando via as pessoas, ele corria e entrava numa lapa bem pequenininha de pedra que tinha ali, que existe lá até hoje. E várias pessoas presenciaram isso. Então, eles resolveram a edificar uma capela, né, em homenagem a Santo Antônio. Entendeu? Então, essa aqui, eu vou falar assim, não é lenda, é uma coisa assim, presenciada, vivida por várias pessoas nessa região. Então quer dizer que várias pessoas viram esse ser. Várias pessoas. Esse ser era um ser normal ou luminoso? Aparentemente normal. Pequenininho, normal, não tinha luz. E ele entrava para dentro da lapa? Entrava para dentro da lapa. E as pessoas, para baixo da igreja. E as pessoas que estiveram ali naquela região, naquela lapa, viram alguma coisa? Uma entrada? Não via nada. Não, somente chegava perto da lapa ali, né? Sumia. Esse Santo Antônio, ele teve aproximação de algumas pessoas, promoveu alguma cura, alguma coisa que levasse essa fidelidade de adoração a ele, não? Não é do meu conhecimento. Não. E por que então que deram o nome de Santo Antônio para ele? Predomínio da igreja. Da igreja, né? Tinha aquilo ali, mais ou menos as de Santo Antônio, marrom que tem, denominaram Santo Antônio, né? E aí, então, como é que foi a história da montagem daquela igreja, daquela capela? Aquela igreja ali, com vários relatos, né? A catequese daqui é de Sete Lagoas. Então, aí resolveram, né, a fazer uma igreja ali, né, e cultuar a Santo Antônio, né, oferecer a Santo Antônio. Mas assim, em cômputo geral, essa aparição chegou a gerar algum tipo de cura, milagre nessa região para ter segmento tão fervoroso? Olha, se teve assim, do meu conhecimento, não. Ela é história que vê luzes, né, aquela região então, ali onde está a capela, é um lugar onde as pessoas veem muitas luzes, né, aparições assim, de objetos não identificados, né? Sim. É interessante essa história, como vocês podem ver, as luzes aqui, como em diversas partes do estado de Minas Gerais, ela transforma inclusive em lendas e até mesmo feito de veículo de adoração.
Nesse caso aí, por exemplo, como aqui nessa região, eu e Paulo já estamos fazendo aqui uma série de entrevistas, e todas elas narram a aparição de seres, né? Seres estranhos, enfim. Né? Nós então estamos atentos, né, para a montagem desse quebra-cabeça e vamos seguir buscando mais relatos. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Persília? Aí eu creio que visitantes nós temos, porque a gente vê que não é uma luz elétrica, não é comum, né? Não é um satélite, é diferente. E pela intensidade da distância, da claridade da luz, né? Agora, quem são eles, nós não sabemos. Né? Se é algum ser humano que está mais evoluído, entre aspas. De todas as entrevistas, né? que eu fiz aqui, todo mundo abre em dizer que são cismados que essas pessoas querem pegar as pessoas. Você compartilha dessa ideia? Já ouvi, na época de criança, meu pai falando que teve amigos que sumiu, foi comprar um cigarro, saiu e não voltou mais. Olha que interessante. Isso já tem muitos anos. Né? A pessoa saía para comprar um cigarro, uma cerveja, um guaraná e tal, um pão, e de repente desaparecia? Pelo menos meu pai falou, saiu para comprar cigarro, e na época era cachaça mesmo, né? Alguma coisa assim. E não voltava, sumia. E quando aparecia, voltava desorientado, não sabia explicar, e dava como loucos, né? Normalmente é assim que acontece. Não quer dizer que essas aparições, elas geravam realmente até desaparecimento. Essas pessoas voltavam? Meu pai falou que já voltou. Amigo dele voltou, já tem muitos anos, igual eu te falei, né? Relatei, eu tinha 5, 6 anos de idade. Nós somos criados através de medos mesmo, principalmente pelas histórias. Uma coisa que me chamou a atenção aqui agora, que me deixou... Quer dizer, então, que os seres apareciam, levavam as pessoas, devolviam as pessoas, e o que essas pessoas contavam logo após o contato? Bom, pelo que meu pai falou, estavam desorientados. Era internado mesmo no hospital, né? Psiquiátrico, pelo um dos amigos dele. E outros nem apareciam. Eu tinha medo, nós ficávamos com medo. Quer dizer, então, que as pessoas eram dadas como loucas? Já foi. O amigo dele foi. Aí eles falaram, deve ser porque teve guerra, não sei o que, não. E ele sumiu. Foi comprar cigarro e voltou desse tipo. Aí eu não sabia explicar. Porque a pessoa saía de manhã de um jeito e voltava de outro, completamente perturbada, né? Pois pessoal, então, como vocês podem perceber, os relatos que acontecem aqui nessa região, eles têm múltipla manifestação para interpretação. Uns seguem a vida normalmente, outros, como vocês podem ver nesse caso, né? E nós seguimos aqui então em busca de mais histórias, de mais verdades, porque, como eu sempre digo, aqui a ufologia é de verdade. Pessoas simples, pessoas do meio rural, pessoas que estão dispostas a contar os detalhes de um contato com seres e naves sinistras que não parecem ser muito ou nada desse mundo, né? Persília, você e seu marido, vocês autorizam a gente a publicar esse material? Com certeza. Eu autorizo. Então, tá aí. Em breve vocês vão ter mais relatos, e inclusive com a cooperação da Persília e do marido dela, indicando a gente novos contatos para a gente entrevistar. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e vamos em frente.